Aí outro cara escreve assim: tenho 18 anos e me sinto ainda muito escravo de dogmas. Já entendi os pensamentos de Cristo em relação à liberdade, mas me sinto muito frustrado, imaginando que o Deus que eu aprendi a acreditar irá castigar-me e etc. Sinto-me às vezes impedido de fazer certas coisas, porque ainda me sinto dependente de opiniões. Na verdade, tenho pânico, Caio, se eu faço algo errado. Às vezes a condenação é só sobre mim. O que eu faço, Caio? Condenação só sobre ele, porque é uma condenação dele sobre ele, é uma condenação sua sobre você. Você é quem se condena, você é o seu juiz, você é o seu carrasco, você executa o processo judicial inteiro, você é a sua polícia, você se prende, você se autua, você é o delegado de você mesmo, você é encaminhado para a corte, e na corte o promotor da sua consciência vence o advogado de defesa, o juiz que é você mesmo lhe condena, e você é colocado num cárcere que é seu próprio coração, e você é seu próprio carcereiro. Esse é o processo de toda a alma humana, que é levada pelo medo, pela culpa, por todos esses mecanismos da existência de Deus sem graça, que é a religião sem Deus, que é o Evangelho sem Cristo, sem cruz, sem sangue, sem a solução radical da graça de Deus, na qual nós estamos incluídos e na qual nós fomos feitos pela fé, justiça de Deus, pela qual nós estamos absolutamente reconciliados com Deus, sem que essa pacificação nos atinja anteriormente a qualquer coisa, sem que a gente diga: justificado eu estou por meio da fé em Cristo Jesus, isso de todo o coração, sem jactância, mas quebrantadamente consciente, dependente e descansado nessa fé, nessa certeza, sem que isso primeiro se instale, não há nenhuma paz pela qual a vida possa se organizar em nenhuma outra perspectiva depois. De modo que, meu amigo e meus amigos em geral que estão me ouvindo aqui, o que falta mesmo, na base do coração de praticamente todo mundo que está aqui me ouvindo, é Evangelho na base do ser. Porque nós não fomos construídos a partir da pedra angular do Evangelho de Cristo. A grande maioria de nós foi construída na pedra angular da igreja. Foi ali que você botou o seu fundamento, ali é que ficou a sua pedra de esquina. Foi sobre aquele fundamento da religião que você erigiu essa coisa que você chama de a minha vida. E aí, ali habita, nessa pedra de esquina, é a pedra da falência, da culpa, do medo, do inferno, da condenação, de tudo que só lhe vem como perturbação, nunca como descanso e paz, no mínimo como uma vigilância completamente neurótica e angustiada, ou como uma santidade santarada que as pessoas vão experimentando. De um outro lado, nessa mesma pedra que não é a genuína, é uma falsificação, que é a religião como pedra de esquina, vem surgindo no coração do indivíduo cada vez mais essa ideia de que a bênção de Deus é dinheiro. Então essa nova geração, vocês todos que me escreveram aqui com 40 anos de idade, 45 anos de idade, que eram adolescentes quando essa onda de teologia da prosperidade varreu as igrejas evangélicas, numa sociedade que já praticava um capitalismo absolutamente selvagem, numa mídia feita de um besterol que glorifica fama, dinheiro, bundas e aparências, num ambiente desse tamanhinho, quem quer que estivesse ainda no ambiente religioso recebendo o estímulo de bênção como carro, de bênção como dinheiro, de bênção como segurança econômica, é aí que Deus está presente, esse é o sucesso que vem dos céus. Ora, esse tipo de fundamento não gera outra coisa senão pessoas assim.
para quem o tesouro não está no céu mesmo, para quem a riqueza não é interior. Isso tudo é bobagem, isso tudo é idiotice. O que tomou conta da espiritualidade que está à nossa volta é aquilo que Paulo denuncia em 1 Coríntios, no capítulo 10, que é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E mesmo quem diz que é de Jesus está nessa, ainda quando assim não confesse, porque o horizonte de quase todo mundo se tornou esse. Só se preocupam de coisas terrenas. Não foi isso que Jesus disse na parábola do semeador? Quando ele diz que uma semente o diabo vem e arranca, aí uma outra começa a querer crescer, dá assim umas expressões de alegria, mas por baixo o chão é pedregoso. E aí, quando vem as perseguições da vida, o indivíduo morre, os contratempos, as intempéries da existência de qualquer dimensão, ele morre porque não tem raiz. Aí tem aquele outro que cai entre os espinhos. O evangelho começa a querer crescer ali, mas ele vai sendo sufocado, é esse estado. E Jesus disse que esses espinhos, entre outras coisas, são as preocupações deste mundo. O amor ao dinheiro é um desses espinhos poderosos que vai sufocando o evangelho. Ele não faz fotossíntese, não tem luz para ele aí, nessa cobertura que vai blindando tudo. É a raiz mesmo de todos os males. Então as induções são de todos os lados, ainda vem de dentro da nossa natureza. Quanto menos Deus em mim, mais inseguro eu me torno. Quanto menos confiança na graça de Deus que me sustenta, que me ampara, mais eu procuro ser o Deus de mim mesmo. Mais o meu ventre é o meu próprio Deus, mais eu me garanto com o que eu posso dizer: eu como e eu tenho para comer e eu tenho guardado para me alimentar e viver segundo as categorias de sobrevivência ou de vida excelente neste mundo. Aí o Deus é mamon mesmo. E a gente vê isso nos pretextos que as pessoas vão encontrando para irem cultuando a sua própria usura, mas buscando álibis para ela. Hoje em dia os álibis para essa usura que tomou conta da alma de quase todos, tem dois tipos. Tem os que estão dentro do esquemão, escravizados, credulificados, zumbificados, dando a alma e dinheiro para esse sistema maluco, e tem os que saíram e que se tornaram usurários, se tornaram cultuadores de mamon, odeiam a teologia da prosperidade, mas se tornaram ateus da prosperidade e se tornaram insensíveis. E o que eles usam como álibi para não reativarem a humanidade deles, para não reativarem a solidariedade, para não terem que se encarar no seu novo Deus, na sua nova idolatria mesmo, é dizerem: não, eu não dou porque todo mundo é safado, todo mundo vira pastor da Forbes, todo mundo usa e abusa, só tem cretino, então eu não vou ajudar causa nenhuma, não vou ajudar nem a igreja, nem vou ajudar o pobre, nem vou ajudar nada, nem vou meter a mão no bolso para socorrer nenhum desconhecido, porque deve ser grupo, tudo é grupo, tudo é armação. Daí em diante esse é o álibi para que o cara fique encastelado nessa existência podre de uma avareza horrorosa, se justificando no seu enfeiamento constante, no seu culto idolátrico, odiando a teologia da prosperidade e amando tudo que a teologia da prosperidade indica como objeto de amor. Eles passam agora a odiar a breguice daquilo ou o modo escandaloso como eles propõem aquilo. Agora as coisas propostas todos cultuam do mesmo modo. E usam o tempo do engano ou do abuso para que agora digam que também não participam de mais nada, não contribuem com mais nada, não ajudam a mais ninguém, porque se tornaram espertos e abriram os olhos, os pobrezinhos, que continuam sem se enxergar, pobres, cegos, infelizes e nus. Então o que falta, me desculpem meus amigos, a sinceridade, faltam 3 minutos para acabar,
O que falta é evangelho, falta é conversão. Eu comecei aqui, eu não ia nem falar disso, eu ia falar de uma coisa muito mais básica hoje. Mas eu resolvi ficar aqui em Filemão. E deixei o texto aberto aqui, depois eu fui para um outro em Atos, depois eu fui para um outro texto em Filipenses, depois eu voltei aqui para Filemão. Sabe por que eu não queria falar sobre isso aqui? Porque eu disse, meu Deus, essas pessoas não estão mais lá. Não tem mais Filemão do lado de lá. No máximo só tem Onésimo. E vivendo como inútil, e vivendo todos os karmas de uma existência pedrada na mesmice que não se converte. Porque os Filemões, meu Deus, eles desapareceram. Esses sobre os quais Paulo podia dizer as coisas todas introdutórias que aqui disse. Eu conheço o teu amor, conheço a tua fé para com Jesus, para com os irmãos, conheço a tua generosidade, conheço tudo. Agora, tem passos a mais a dar. Porque tu podes experimentar todo o bem que há para com Deus, há em Deus para contigo em Jesus. Tu podes te dilatar para além disso. Como? Tu podes tornar-te alguém que de fato respondes ao amor. Como? Tu podes tornar alguém que não acreditas mais na lei do karma, a partir da tua vida. Porque se tu acreditasses nisso, tu tinhas que acreditar que tu não tens remédio. Mas se tu estás melhorando, todo mundo pode experimentar a mesma graça. Como que você pode ir para além disso? Como é que você pode viver assim, para além do que você já alcançou, para além desse Filemão bom? Como é que esse Filemão pode se tornar lindo e melhor, praticando uma bondade livre, que é tudo aquilo que procede da liberdade do coração? Como é que você pode ir além disso, não tendo mais nenhuma relação de escravos? Como é que você pode ir além disso, transferindo honra, graça, a mesma que você tem recebido em Cristo, transfira para todos os homens? Como é que você pode ir além disso, declarando que ninguém deve nada a você? Aí você deu esse passo. Mas nós não estamos nem no Filemão inicial, antes de ser desafiado, que já era gente boa. Faltam esses caras até para a gente começar a falar. Foi morrendo tudo. No máximo sobraram os onésimos chicoteados, de um lado e do outro, complexados e aflitos. E todo Filemão que ainda existe é um cara avaro, senhor de escravos, que ama o dinheiro e que odeia a teologia da prosperidade, mas ama todas as coisas que ela propõe, e que encontrou na malignidade dos exploradores o álibi perfeito para se incrustar e se tornar um indivíduo avaro, feio, fechado, crítico, absolutamente impermeável, nojento, escravo da sua própria cegueira e das suas desculpas para não se enxergar. Eu queria que a gente pelo menos guardasse isso no coração. Jesus, por favor, que a singeleza desse programa de hoje, que foi só se deixando conduzir, tenha chegado ao ponto de abrir consciência, deslacrar túmulos mentais, espirituais, fazer pessoas se enxergarem na tua luz, provocar conversões de percepção, molestamentos do Espírito Santo, incômodo. O que eu te peço é que tu derrames muito incômodo, muito desassossego na alma desses que ficaram impermeáveis, que ficaram insensíveis, que ficaram vestidos de desculpas infindas para não se enxergarem e não serem transformados pelo Evangelho. Por favor, acorda-nos enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais vai poder trabalhar. Dá-nos essa chance hoje, tu já nos deste, ajuda-nos a aproveitá-la. É o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa, obrigado por terem estado conosco